Agora, um desafio. Adoro desafios. Responda rápido. Quantas árvores existem no Brasil? Difícil, hein? E no mundo todo? Será que alguém já parou para contar? Olha, tem gente que já fez isso sim, viu? No ano passado, foi feito um censo global das árvores a partir de imagens de satélite. O estudo foi comandado pela Universidade de Yale, nos Estados Unidos. Os pesquisadores chegaram à conclusão que temos pouco mais de 3 trilhões de árvores no mundo. Fazendo um cálculo rápido, isso significa 422 árvores por pessoa. Parece muito, né? Mas não é não. Nos séculos passados, a presença do verde no planeta era muito maior. Quase metade das nossas florestas originais já foi destruída. O uso de madeira para a fabricação do carvão, para a indústria, fez boa parte das árvores desaparecer ao longo da história. Agora é justamente a indústria que pode ajudar a recuperar áreas devastadas e preservar matas nativas. Na nossa expedição campo, o Renato Cunha foi até o Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais, para entender como isso é possível. Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais. É difícil de acreditar, mas um dia esse lugar já foi coberto por vegetação. Com o desmatamento, o Cerrado e a Mata Atlântica praticamente desapareceram em algumas áreas. As árvores foram transformadas em móveis, pisos, papel e, principalmente, carvão. É isso mesmo, o carvão é feito a partir da carbonização das árvores e a sua fabricação pode prejudicar muito o meio ambiente. O carvão que a gente utiliza em casa, na churrasqueira, que é parecido com esse aqui que eu estou segurando, ele passa por um processo de carbonização que emite muitos gases poluentes para a atmosfera. Já esse aqui passa por um outro processo muito mais sustentável e que não faz esse tipo de emissão tão poluente para a nossa atmosfera. E é isso que a gente vai conhecer agora com a Expedição ao Campo, que vai até as cidades de Itamarandiba e Capelinha, em Minas Gerais, no Vale do Jequitinhonha, para a gente conferir isso bem de perto. Então você já sabe, vamos botar o pé na estrada. Essa é a plantação de eucaliptos de uma grande siderúrgica. Todas essas árvores serão transformadas em carvão. Assim, a indústria garante matéria-prima sem precisar destruir matas nativas. E ainda contribui para melhorar a qualidade do ar. Uma floresta como essa consegue retirar da atmosfera uma enorme quantidade de gás carbônico, que é um dos principais vilões na questão do aquecimento global. Só para a gente ter uma ideia, ela consegue neutralizar o equivalente a uma frota de 732 mil carros por ano. Se a gente for ver e fazer uma comparação, é mais ou menos a frota da cidade de Campinas, em São Paulo, que tem 800 mil carros. É muita coisa. Por que plantar eucalipto aqui nessa região? Bom, primeiramente o eucalipto é uma espécie advinda da Austrália, né? E uma espécie que se adaptou ao nosso país. O plantio de eucalipto hoje ele é muito utilizado, né, para recuperação de áreas degradadas devido às suas características morfológicas, né? Nós podemos visualizar na floresta de eucalipto, né, a serrapilheira, né? Que é essa camada que a gente vê que é tipo um colchão, né? Que exatamente. De folhas e, né? Exatamente. Aqui, né? Esse aqui que serve como um nutriente também, né? Isso, ele proporciona a ciclagem dos nutrientes, isso cria um ciclo, né? Além da conservação do solo, do próprio solo e da água, né? Porque você reduz a evaporação, né, do solo e você permite uma sustentabilidade a longo prazo dos solos. Porque a gente tem uma questão muito delicada quando a gente fala de eucalipto, as pessoas reclamam muito que ele não é uma boa árvore e tal, por causa da água, que ele retém muita água. Isso é meio mito? Como é que é isso? A cultura do eucalipto é uma cultura como outra cultura agrícola qualquer. O eucalipto ele consome água, né, semelhante a outras culturas agrícolas, em alguns casos até menor.
Mas o importante disso é o manejo, né? Utilizando o cultivo mínimo nas nossas plantações. O cultivo mínimo nada mais é do que você revolver o mínimo possível o solo, mantendo os galhos, as folhas, né? E com isso criando um aspecto para que o solo literalmente sobreviva, né? Porque ele é um organismo vivo. Para crescer e ficar deste tamanho, com mais ou menos 25 metros, um eucalipto leva 7 anos. Da muda até aqui tem muito trabalho envolvido. E tudo começa com a busca do eucalipto perfeito, que seja produtivo e resistente à seca. No pomar, os especialistas dão uma mãozinha à natureza e fazem o cruzamento das melhores variedades. Esse processo ele tem que expor a parte feminina da flor. Que ele está cortando ali, né? Ele está cortando para expor a parte feminina, para depois ele colocar o pólen da árvore que nós escolhemos. Então ele faz o processo de combinação aqui nesse momento. Ou seja, não tem nenhum processo de mudança genética, na verdade. Não, ou seja, não, é só combinação genética de espécies diferentes. Esse é o viveiro de mudas, o berçário dos eucaliptos. Aqui a plantinha é muito bem cuidada. Até uma mini estufa foi criada para manter o ambiente sob controle. Nós observamos que se criar um microambiente ali vai elevar a umidade, vai aumentar a temperatura, favoreceu essas mudas aqui produzirem uma maior quantidade de brotos, né, dessas estacas, aumentou o enraizamento dessas mudas e também teve uma economia de água. Teve vários pontos positivos. Você falou que esse é o primeiro estágio, agora a gente vai para outro estágio. E lá o que? É para plantar isso? Plantar as mudas. Então vamos nessa, vamos ver. Posso plantar uma? Pode. Ó, então, a gente tem que botar a mão na massa, né? Senão não é na expedição. Vou botar aqui. Afunda muito ou não? Afunda mais um pouquinho. Olha aí, tá vendo? Daqui ela vai para onde, Rodolfo? Depois desse processo aqui de plantio das estacas, ela vai para a casa de vegetação. Aí na casa de vegetação é um ambiente que favorece esse enraizamento e ela fica lá em torno de 30 dias. Depois vai para a plataforma onde elas recebem adubação, recebem água para crescer e depois poder ir para o plantio no campo. Essas aqui, ó, são aquelas mudinhas que a gente viu lá no viveiro, já se transformaram em árvores, estão nesta floresta aqui e agora está na hora da colheita e a gente vai ver essa madeira aí se transformar em carvão vegetal. Vamos ver como funciona. Na colheita, a máquina retira apenas os troncos. As folhas e os galhos são deixados na terra para tornar o solo mais fértil. Depois de secar por 5 meses, a madeira já está pronta para se tornar carvão. Mas aqui, a fabricação não lembra em nada as antigas carvoarias. É aqui que o processo realmente acontece, né, Edmar? Nós controlamos a temperatura, conseguimos carbonizar temperaturas abaixo de 300 graus e isso confere à madeira todas as características físico-químicas que nós buscamos no carvão. Uma nova tecnologia permite fazer carvão sem emitir fumaça e sem prejudicar a saúde dos trabalhadores. Muito legal. Depois que a madeira é colocada no forno, começa o processo de desidratação e carbonização da madeira. Os gases que resultam desse processo, o monóxido de carbono e o metano, ficam dentro do forno e são direcionados para tubulações subterrâneas até uma célula de combustão, onde são totalmente queimados. Da chaminé sai vapor d'água e os gases bastante reduzidos. O carvão vegetal agora parte para abastecer os fornos das siderúrgicas na fabricação do aço. Hoje o Brasil tem quase 8 milhões de hectares de florestas plantadas para atender à indústria. É mais ou menos como 8 milhões de campos de futebol com eucalipto e pinos. Plantar florestas é um bom negócio para as empresas. Assim, elas garantem matéria-prima constante, mas pode ser também um bom negócio para todos nós, para o planeta. A Elizabeth Carvalhais é a presidente do IBA,
uma associação que reúne várias empresas desse setor. O futuro é esse, Beth, é você fazer floresta de replantio, ou seja, florestas replantadas para que essa produção para a indústria não ataque tanto o nosso meio ambiente? O Brasil é pioneiro nisso e esse é o caminho. Quer dizer, o que é que o mundo quer? O mundo quer restringir, não tem como eliminar, mas restringir ou substituir o quanto possível produtos de origem mineral e origem fóssil, que é o que impacta o ambiente horrivelmente. Então, a substituição do carvão mineral pelo carvão vegetal é uma tendência, porque também o mundo vai ter que plantar mais árvores por causa do clima. Sempre que plantam para fins industriais, as empresas também precisam recuperar as florestas nativas da região. Assim, as florestas plantadas e as florestas naturais vão sendo intercaladas. É o chamado mosaico vegetal. Então, hoje, o que toda a ciência está atenta, a ecologia, governos e também a indústria, é a manutenção da biodiversidade. A gente viu no programa de hoje como é possível fazer um carvão de baixo impacto ambiental. A gente sabe que o carvão é um combustível importantíssimo para a indústria do aço. Agora, em casa, você vai ver isso, o famoso aço verde, com peças como essa aqui, ó. Esse garfo. Ele é um aço verde, ou seja, feito de um carvão que não emite gás poluente, né? E contribui assim para o nosso meio ambiente. Nosso Expedição Campo fica por aqui, a gente volta na semana que vem. Seja consciente. Até lá!